queria falar que essa camisa não fui eu que escolhi vestir, e muito menos do jeito que eu estou vestindo ela. Mas é mudanças, então mudar. Vim falar um pouco do meu testemunho de hoje. É um tema bem complicado. Acho que a mudança ela está presente no cotidiano de todo mundo. E pode ter tanto mudança boa quanto ruim. Fala um pouco da minha que não foi muito boa. Fala um pouco que até uns tempos atrás eu acho que eu tinha um pouco do meu ego muito, muito grande. Eu tinha eu não conseguia ouvir um não, tipo, de uma pessoa, um amigo meu que eu ficasse de boa. E acredito que Deus ele me ensinou da pior maneira, sabe? Tem duas formas, eu acho, que é ou você aprendendo pelo erro dos outros ou você mesmo caindo na tentação. Acho que o meu jeito foi o pior. Mas eu lembro quando eu entrei no louvor, em 2016, que quando eu fiquei sabendo que ia entrar pro louvor, meu sonho desde pequeno era entrar pro louvor. Só que eu nunca quis pagar um preço que fosse totalmente para assumir esse cargo. Pra mim era só você subir aqui em cima e você tocar uma música e depois descer para baixo e ouvir os caras. Caraca, tocou muito bem, não sei o quê. Por muito tempo eu ouvi e eu acreditava nisso. Que ia ser sempre assim, que eu ia vir tocar. Quando descesse eu ouvia, você tocou muito bem, vocês entenderam, né? Mas eu lembro do meu primeiro ensaio que o Carson mandou um áudio pra mim falando, tira tal música, tira o tempo e tudo mais. E o Zé Ruela aqui fez o quê? Não fez nada disso. Chegou no ensaio, eu passei maior vergonha. E foi um momento tão complicado que a igreja tinha só eu de baterista, eu estava chegando na igreja ainda. Então foi algo bem complicado. E eu lembro que no primeiro ensaio eu passei vergonha. O Kerson brigou comigo em frente de todo mundo e eu não acreditava. Pra mim, não, ele não pode fazer isso. Eu achava totalmente ao contrário. E passou um final de semana, no ensaio foi um desastre. Chegou no culto, eu passei mais vergonha ainda. Quando desci para baixo, além de eu ouvir aquilo que eu queria ouvir, que era, tocou muito. Na verdade foi aquele, velho, você vacilou. Todo mundo rindo de mim. Eu lembro que no segundo final de semana que eu ministrei, foi a mesma coisa. O Carlos passou as listas e nada. Eu lembro que eu cheguei em casa, fui correndo para o quarto do meu pai. Falei para ele, pai, não tá dando mais, não é isso que eu quero. Ele falou para mim, calma, você está começando agora, não tem por que você desistir disso agora. E ali Deus, eu acho que ali foi a minha primeira experiência real com Deus. Ela surgiu ali, que foi quando ele me falou, Lucas, você não é nada, velho. Você não está subindo aqui para você mostrar que você é grande, mas você está subindo aqui para mostrar que eu sou grande. E que através da sua vida eu estou se revelando, e através da sua vida eu vou usar para ser canal de bênçãos para outras vidas que assim necessitam. E a partir desse momento que eu passei a entender isso, eu totalmente mudou. Por mais que às vezes dá vontade de descer e eu ouvia, foi legal o louvor hoje, mas eu passei a entender que isso não é o mais importante. E que na minha vida Deus ele se mostrou. E depois dessa experiência que eu tive, por mais que foi ruim para mim, eu pude entender que não é o Bruninho, que não é o Marcelo, que não é o Gessé, não é ninguém que sobe aqui porque é ele, mas sim porque Deus se revelou na vida dele e que através da vida dessa pessoa Deus vai se revelar de novo. Acho que um exemplo muito bom na Bíblia que a gente tem disso é o apóstolo Paulo. Não sei quantos já souberam da história de Paulo, mas Paulo matava os cristãos. E numa viagem que ele estava indo para matar os cristãos, Deus se revelou a ele. Como é muita luz, ele estava em cima do seu cavalo e acabou caindo. E a Bíblia fala que ele ficou cego. E ali Deus se revelou a Paulo. Então, assim, você pode aprender e você pode mudar da maneira certa, mas Deus também pode te jogar no chão, pode fazer você ficar cego. Deus pode fazer o que for preciso para que você entenda
que na sua vida não é você, que na sua vida não é qualquer outra coisa, mas sim que Deus se revela a cada um de vocês e que Deus é o Deus soberano. E a minha experiência não foi muito boa, mas graças a Deus, depois disso, já estou há 3 anos no louvor e acho que de lá para cá não tem nada do que reclamar. Só de agradecer a Deus mesmo, porque é uma coisa que eu amo fazer e que eu não sei explicar. Não sei explicar mesmo. A Bíblia fala também lá em 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Você tem a oportunidade essa noite de conversar com Deus. Se você está distante, se você tem uma vida totalmente diferente daquilo que Ele propõe, você tem essa oportunidade de mudar. Espero que quem precise mudar não seja da pior forma possível, mas que você possa entender o quão pecador e falho você é e que nada mais importa do que Deus na sua vida e que Ele vai usar a sua vida, não importa para que seja. É isso. Boa noite, graça e paz. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Andressa. Se alguém precisar de alguma coisa, eu estou sempre por aí. Eu queria que vocês abrissem Deuteronômio 16. Se vocês quiserem sentar, tá, gente? Deuteronômio 16, versículo 17. O livro de Deuteronômio, ele é um livro normalmente que as pessoas tentam passar na Bíblia, né? Ele, Números, Levítico, que acham um pouco complicado, um pouco difícil. Mas, como tudo que está na palavra de Deus, ele é aplicado sempre. E tem alguma coisa para oferecer para a gente, ensinar para a gente. Aqui, no 16, né, a partir do verso 13, ele começa a falar sobre a festa do tabernáculo. Essa festa do tabernáculo, o povo, eles festejavam em agradecimento à colheita. Então, eles plantavam, colhiam, e em forma de agradecer, eles faziam essa festa. E aqui o Senhor, ele está orientando o povo, ele está dizendo como que deve ser feito, e está também dizendo para o povo que realmente eles deviam se alegrar, realmente eles deveriam festejar, que toda a casa, os servos, todo mundo deveria se alegrar. E faz uma promessa que ele ia continuar abençoando o povo, que ele ia continuar, né, fazendo pelo povo. E no verso 16, aqui, um pouquinho antes, ele fala, né, que ele cita outras festas e diz que o que era necessário fazer, e diz que o povo deveria levar oferta, deveria adorar o Senhor. E ele fala para esse povo não ir sem oferecer nada. E no verso 17 ele fala: porém, cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor, nosso Deus, lhe tiver dado. Então é mais ou menos assim. O povo, ele tinha colheita, ele estava grato ao Senhor, eles estavam festejando em agradecimento a tudo aquilo que o Senhor já tinha feito. E o Senhor falou para eles: não vão de mãos vazias, né? Ofereçam algo. Mas ele também disse que é para oferecer conforme aquilo que ele estava dando, conforme aquilo que ele estava abençoando o povo. Então, para a gente hoje, é difícil às vezes a gente falar de oferta, essas coisas, porque a nossa cabeça está totalmente bagunçada, alguns valores estão totalmente invertidos. Mas no modo geral, é uma forma de agradecer ao Senhor, é uma forma de agradecer tudo aquilo que Ele tem feito. Porque se a gente tem hoje, é porque Ele tem nos dado. A gente falou um pouco disso ontem na vigília, de que tudo é dele. Se é dele, é porque eu devo dar. E assim, não é que a quantia que você for dar, o tanto que você trazer aqui, não vai fazer diferença para Deus. Para ele não vai ficar mais rico, ele não vai ficar mais pobre. Só que é uma forma de você agradecer e de você participar daquilo que tem feito. A maioria de vocês já sabe tudo que a gente faz com o dinheiro, onde a gente coloca, quem a gente ajuda. Então, é uma forma de participar daquilo que ele tem feito. Então, eu entendi aquilo que ele fez em mim, que ele faz na minha vida, e eu externo isso. Não só em forma de oferta, é claro. No livro de Deuteronômio também tem as leis, também tem a questão da obediência, da fé, mas é uma das formas também. Então, assim, que a gente possa entender. Se você consegue entender aquilo que Deus tem feito na sua vida, o tanto que Ele tem te abençoado, o porquê não abençoar, o porquê não ajudar, o porquê não agradecer a Ele dessa forma. Então, se você entende, se você está preparado, se você tem a oportunidade hoje de ofertar, que vocês fiquem à vontade. Aqueles que ainda não entenderam, ou não sentem ainda de fazer, ou não têm oportunidade também, que vocês fiquem em paz. Busquem entender em Deus, se precisar de ajuda,
para entender alguma coisa, a gente está aqui, mas que vocês fiquem em paz e que a obra do Senhor ela não para nunca, né? Então, isso daqui eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa nos abençoar e continuar nos ajudando, Senhor Deus, e orientando-nos. Que o Senhor possa estar nesse lugar, que o Senhor continue se revelando, Pai. E que agora o Senhor venha abençoar aqueles que vêm ofertar, aqueles que vêm trazer, Senhor Deus, em forma de gratidão aquilo que o Senhor tem dado, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los, e que também aqueles que não podem hoje, que não sentem hoje, que o Senhor também possa continuar abençoando e orientando, Deus. E que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe e que esteja conosco, Senhor Deus, para todo sempre. Amém. Em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é o céu. Grave eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é o céu. Grave eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grave eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa
É difícil acertar a hora exata de olhar para trás. A gente tem que desviar dos velhos sentimentos para consertar alguns erros. É tipo quando a gente abre a geladeira após uma viagem e a gente percebe que muita coisa que a gente guardou já estragou. E aí o que a gente tem que fazer? Jogar fora, limpar, fazer com que abra espaço de novo para as boas novas da vida entrar. A vida muda rápido, né? A gente muda o tempo inteiro, as coisas mudam e mudam a gente. E às vezes a gente tem que aprender que o mundo ele também muda na mudança da gente, e o mundo ele muda também na mudança da nossa mente. Um pensador chamado Gabriel, ele dizia sobre isso. Paulo, apóstolo, ele falava que quando ele era menino, ele pensava, sentia e agia como menino. Mas de repente ele cresce, e ele tem que parar de pensar, sentir e agir. E a nossa vida é essa eterna metamorfose ambulante, como alguns diziam, né? A gente muda o tempo inteiro, as coisas mudam e acabam mudando a gente. Agora, no Metanoia, alguém pode te ligar e te dar uma péssima notícia que vai mudar completamente a sua vida dali para frente. De repente, talvez alguém pode te ligar e te dar uma ótima notícia de que alguém que você ama, que estava sofrendo, passando por uma doença, cujo as chances de se recuperar eram muito grandes, de repente melhorou, milagrosamente foi curada. Tudo muda, e muda muito rápido, né? O mundo ele muda muito rápido. Na minha geração, internet era coisa para poucos. E olha que eu nem sou tão velho assim, faz pouco tempo. A gente celebrava em Vilhena a famosa internet de escada, mano. Era uma luta, sabe? Se você clicava nela e entrasse no Google, mesmo que travasse depois, era vitória, sabe? Tudo muda, sabe? Na minha época, criança tinha horário para assistir desenho, porque só passava desenho naquele horário. E se ela se atrasasse, não tinha mais desenho. Hoje em dia as crianças têm Netflix com desenho para elas. As coisas mudam, né? Antigamente, quando uma professora corrigia uma criança na escola, os pais eles chegavam e falavam: poxa, filho, você precisa mudar. Hoje em dia os pais voltam para corrigir a professora, né? Porque ninguém pode falar do filho dele. O mundo muda, e ele muda de forma esquisita. Às vezes a gente já não sabe mais o que é verdade e o que não é verdade. Por quê? Porque as pessoas começaram a relativizar tudo. Chesterton dizia que ia chegar um tempo onde a gente ia ter que explicar que a grama verde era verde. O tempo está estranho, né? Esses dias eu contei para vocês já, mas me marcou. Eu vi uma menina levando o guri na garupa da bicicleta. O tempo muda. O tempo muda. Uma menina leva um menino na garupa da bicicleta e ele age naturalmente. Tão natural quanto a luz do dia, né? O mundo muda, ele muda demais. E às vezes eu tenho me preocupado porque ele não está mudando para melhor. Sabe? Na minha época a gente tratava muito, de forma muito esquisita, algumas coisas que hoje são normais. A questão de sexualidade era uma questão muito cheia de tabus pra gente. Sexo era uma coisa que os adultos faziam, e ó que nem faz tanto tempo. E hoje sexo é uma coisa que os adultos não fazem, é uma coisa que os jovens começaram a fazer. Tudo mudou, ficou esquisito, né? Hoje é normal tanta coisa que antes não era esquisita, ou que era esquisita. Na minha época, quando a gente ouvia falar palavras como maconha, você tá louco, fica longe desse cara, a polícia vai pegar a gente, sabe? Hoje em dia, maconha é um cigarro que a gente fuma normalmente. Na minha época, o maior tabu que você podia quebrar era fumar narguilé. Saudade daquele tempo. Eu não imaginava que ia piorar tanto. As pessoas mudam, né? Se você olhar uma foto sua de 5 anos atrás, como você mudou, né? Alguns cresceram barbas, outros cresceram de tamanho. Outros, sei lá, caíram o cabelo. Quem não tem cabelo aqui? Meu amigo André Neiva, caiu o cabelo. As pessoas elas mudam muito rápido. A gente muda. Aquele cara que era o solteirão, que não quer se apaixonar, de repente está fazendo textões no Facebook, sabe? A gente muda, a gente começa a virar tiozão, sabe? A gente começa a ter hábitos diferentes, a gente passa até a usar camisa polo, né? É uma mudança muito drástica na vida de um homem. De repente a gente chega no Natal e começa a falar: é para ver ou é para comer, sabe? Tudo muda, a gente vai crescendo, E uma coisa que muda é as coisas, e elas vão nos mudando. Uma coisa que mexe comigo é como a gente muda, e muda de amigos, você já percebeu? Se tu vê uma foto de talvez 6 anos atrás, você ia jurar que aquelas pessoas eram seus melhores amigos. Quantos ficaram? Quem ficou? Sabe, olha que legal, tem gente apontando para o amigo, valorize essa pessoa. Na época do Orkut, eu era 100% sexy. Como as coisas mudam, né? As coisas mudam muito, elas mudam o tempo inteiro. E a vida é assim, o MC dele fala que é assim, tipo Orkut, mais de 1000 amigos e você não lembra de ninguém. Ele falou: você vive Lady Gaga ou você morre Pepe e Neném, tudo muda. Pepe e Neném foram mulheres muito famosas que cantavam funk. Hoje em dia tem o MC Guimê, saudade da Pepe e Neném. Não sei se MC Guimê existe mais, mas já existiu. Tudo muda, o Luan Santana não é mais vesgo. Tudo muda.
Algumas coisas mudam para melhor. E a fé cristã, o impacto das boas novas, ela tem que mudar na maneira com que a gente age e a maneira com que a gente reage. Então eu espero que nessa noite a gente consiga abrir a geladeira após uma viagem e perceber que tem muita coisa lá para jogar fora e consertar tudo de novo. A gente precisa de Deus. Então eu queria que você orasse da forma mais sincera que você pudesse, porque daqui para frente tem duas possibilidades: ou eu vou falar um monte de abobrinha e eu vou ter que me ver com Deus, ou eu vou falar um monte de coisa certa e eu vou ter que me ver com Deus da mesma forma. Mas aí não sou mais só eu, vocês estão junto comigo nessa parada. Então, se daqui para frente eu comunicar com clareza aquilo que a palavra de Deus diz, todos nós temos um problema, e um problema que exige mudanças. Então vamos orar nesse momento, pedindo para que Deus nos atente às mudanças que precisam ser feitas em nós. Amém? Deus, ajuda a gente a perceber na Tua palavra qual é a Sua vocação para as nossas vidas. Abra os nossos olhos espirituais, que a Sua palavra nos desfaça e nos refaça segundo o Seu propósito eterno, que nós possamos sair daqui encorajados por entendermos a Sua doce palavra. Essa é a Sua Bíblia, e nós cremos em fé que nós somos tudo que ela diz para nós sermos, e que nós podemos fazer tudo que ela diz para que nós venhamos a fazer. Essa é a nossa oração, nos ajude em nome de Jesus. Efésios 4, versículo 1. Quem achou? Quem não achou pode acessar também no seu aplicativo a Bíblia. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo esforço para conservar a unidade da fé pelo Espírito no vínculo da paz. Versículo 4. Pois há um só corpo, um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. As cartas de Paulo, elas seguiam uma lógica teológica. Era dividida basicamente em duas partes. Uma que a gente chama de indicativo divino, onde Paulo passa metade, provavelmente, da carta, indicando quem Deus é e o plano redentivo que Ele fez na história. E a outra que a gente chama de imperativo divino, é quando Paulo joga geralmente um pois, um porém, um contudo, uma partícula condicionadora, e ele começa a jogar as questões da fé de forma imperativa. Agora que eu entendo tudo aquilo que ele falou sobre Deus, toda a redenção que Ele traz sobre Cristo, toda a nossa condição de pecadores e a graça repousada sobre nós, o que eu faço a partir disso? Se você perceber, esse é um esquema de todas as cartas paulinas: o indicativo divino e o imperativo divino. E quando a gente analisa, o Martin Lloyd-Jones, ele fala para a gente nunca ignorar uma partícula condicionadora de Paulo. Paulo sempre fala um pois, um portanto e um porém. Quando ele está falando isso, ele diz: olha, eu estou iniciando uma nova sessão a partir de algo que foi dito. Vocês estão comigo até aqui? Então Paulo, ele continua algo que foi dito. O que foi dito antes sobre essa carta? Paulo tratou coisas como as bênçãos de Deus, como a autoria, a redenção e a salvação de Cristo. Ele fala que nós éramos escravos, mas que agora a salvação foi nos dada de graça. Paulo, ele fala sobre a união dos gentios com os judeus e sobre a unidade transformadora da fé. Paulo, ele começa com uma palavra chamada rógolis. E rógolis aqui é interessante porque vem da palavra parakaleo, que vem de paráclecos, que é espírito. Não é simplesmente um rogo, que talvez você possa traduzir como: olha, quando você vai estudar a raiz dessa palavra, que é a mesma palavra que a gente vê em Romanos 12, é como se Paulo estivesse falando: olha, escuta o que eu vou te falar aqui de pertinho. O Espírito Santo de Deus vai te dizer algo, sabe? Ele está tentando chamar o máximo de atenção que existe do autor, como se ele quisesse dizer: olha, a partir de agora Deus tem algo muito simples para você. Então, a partir disso, Paulo, ele fala: olha, eu rogo-lhes que vocês andem de forma digna a vocação que foram chamados. Vou achar aqui a minha Bíblia online para eu não consegui imprimir dessa vez, aí eu vou dar uma colinha aqui. Ele fala: rogo-lhes, pois, como eu disse para vocês, uma partícula condicionadora. E ele fala eu, Paulo, tá? Paulo estava preso aqui, por isso que ele fala prisioneiro do Senhor. Paulo mais uma vez estava preso. Gente, quando a gente escuta falar que Paulo estava preso, ele estava preso mesmo.
sabe? Ele estava em algum lugar preso, e ele foi preso das formas mais hilárias possível. Teve uma vez que Paulo ficou preso, e ele era preso a um guarda. Então, onde ele ia, o guarda ia atrás, para cuidar de Paulo. Aí sabe o que aconteceu? Paulo pregou para todos os guardas da guarda pretoriana. Paulo não era um cara que tratava as dificuldades que ele passava como qualquer dificuldade. Ele sempre entendia as dificuldades que ele passava como oportunidade de Deus gerar mudanças nele e mudanças através dele. Cara, você tem noção do que é isso? Às vezes a gente lê algumas coisas na Bíblia e a gente não consegue enxergar, mas esse cara estava preso. E ele não estava preso triste, ele estava feliz, porque a palavra de Deus ia ser anunciada dentro da cadeia. Até um momento de desespero na vida de Paulo, até um momento onde ele deveria ficar extremamente preocupado, ele estava feliz, porque a oportunidade ia ser colocada diante dele, para que ele entendesse algo de Deus, isso mudaria ele e também que ele mudasse as pessoas. Por isso que a palavra de Deus fala que Paulo, ele sempre cultuava ao Senhor nas prisões, ele evangelizava, ele anunciava as boas novas de Deus. Irmãos, o que é o Evangelho? O Evangelho é o querigma bíblico, a mensagem bíblica. O Evangelho é a boa nova de Deus. Quando você para estudar um pouco a ideia de boa nova é uma notícia que vai ser dada a partir de algo que já aconteceu e que mudou totalmente a realidade do mensageiro. E a partir do anúncio dessa notícia, vai mudar a realidade de todas as pessoas que estão escutando ela. Você quer ver um exemplo prático de boa nova? Quem já viu aquele filme que uma pessoa sofre um acidente trágico de alguma forma e ela está lá meio que lutando contra a vida no hospital e de repente vem aquele médico com aquela cara séria, que a gente não sabe se viveu ou se não viveu. E ele vem com aquela cara e de repente ele fala, olha, está tudo bem. Ele traz uma notícia mediante algo que aconteceu e que mudou completamente a realidade dali para frente, ou para boa ou para ruim, amém? Quem já assistiu 300, o filme? Lembra que também tinha um mensageiro, que esse mensageiro ele era responsável por levar para aquele povo a mensagem do que tinha acontecido na guerra? Então a mensagem dele era baseada em algo que aconteceu que ia mudar completamente a vida das pessoas dali para frente. E essa é a boa nova de Deus. É sobre algo que já aconteceu e que vai mudar completamente a forma com que a gente vive dali para frente. Paulo, entendendo isso, até uma prisão para ele não era uma coisa tão ruim, porque era a oportunidade de continuar anunciando isso. E Paulo preso, ele começa a falar algo interessante. Ele fala, eu rogo-lhes, como prisioneiro do Senhor, que vocês andem de forma digna da vocação ao qual foram chamados. Esse texto ele mexe comigo, porque... Calma aí, deixa eu colinho aqui. Beleza. Porque ele fala sobre uma vocação. Quando ele fala de vocação, ele está falando de um chamado específico, como se fosse uma convocação direta para você. E hoje eu estou rogando a vocês, eu estou chamando vocês para a responsabilidade, para que vocês vivam segundo aquilo que Deus os chamou. Mas a grande questão é, você sabe primeiro pelo que Deus chamou? Porque entender aquilo que Deus nos chama e nos vocaciona, muda completamente a nossa vida. Gera uma mudança total. Homens que entenderam isso tiveram sua vida completamente transformada. E pasmem, essa transformação mudou a vida completamente das pessoas ao redor deles. Se a gente abrir um parêntese aqui, a gente muda o tempo inteiro. Quem que sentiu mudanças quando saiu do ensino médio para o ensino, ou do fundamental para o médio? Cara, eu lembro que foi radical aquilo na minha cabeça. Uma professora passou a ser 10. Eu não entendia muito bem aquele lance. A molecadinha que entrou no IFRO tem sido bombardeado com mudanças, né? É tanta coisa nova, é uma rotina. É interessante que as rotinas e essas mudanças, elas vão nos transformando. E a gente sofre tanto com mudanças pequenas, e a gente vive dizendo que conheceu a palavra de Deus, ouviu a boa nova de Cristo, e continua da mesma forma. Por isso que Paulo ele vai falar, olha, andem de forma digna. E andar aqui tem um sentido de viver. Não é só andar assim, sabe, de um lado para o outro. Mas esse andar significa um caminho que você vai percorrer durante sua vida. Estão comigo até aqui? Então nós que entendemos o Evangelho de Deus, a gente tem que andar, trilhar uma jornada de forma digna. Sabe? Como isso é complicado? Porque é uma disparidade muito grande quando a gente analisa
esse andar de forma digna, muitas vezes com como nós andamos e vivemos e prosseguimos as nossas vidas. Paulo ele vai dar um relatório de mudanças que estão intrinsecamente ligadas com essa mudança que o Evangelho deve gerar nas nossas vidas, que eu queria que a gente fizesse um placar da rodada hoje na nossa mente, analisando o nosso andar e percebendo se essas coisas que Paulo fala, que são características das nossas vidas, que nós devemos viver, a gente está vivendo. Então provavelmente você vai sair dessa noite aqui pensando, ou eu estou santo pra caramba, louvado seja o meu nome, brincadeira. Ou você vai sair daqui pensando, cara, eu preciso mudar. A primeira coisa que Paulo fala é sobre humildade. Gente, se tem uma coisa que tem mexido comigo nos últimos anos, é essa tal da questão da humildade. Quando a gente para analisar, a humildade, ela é uma das características mais belas dos servos de Deus. A humildade tem a ver com uma visão clara de si mesmo. A gente vive num mundo, e principalmente numa cidade, onde as pessoas se levam muito a sério. Você já viu? Todo mundo se leva muito a sério. Todo mundo tem um conceito muito elevado de si mesmo. A gente na adolescência parece que é mordido com o verme do orgulho. E de repente, de uma hora para outra, a gente olha para os nossos pais e fala, quem você acha que é? Sabe? Começa a acontecer algumas coisas na nossa cabeça que faz com que a gente comece a achar que a gente é melhor que tudo. Se tem uma coisa importante quando você sai da adolescência, é que você percebe que você não sabia de muita coisa. E amadurecer significa entender isso, e amadurecer na fé significa entender quem você é. E nós cristãos que estamos aqui, sabe quem nós somos? Miseráveis, alvos de um amor tão puro que nós não merecemos. Esse sentimento de humildade faz com que a gente sempre entenda algo que Paulo dizia, que ele era devedor. Que mediante a tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele, ele era um devedor. Deixa eu te contar um segredo, você pode ser o cara mais crente do universo. Você pode ser o cara mais certinho. Seu nome pode nunca ter ido para o Serasa. Você nem sabe o que é isso, né? Um dia vocês vão ter conta, vocês vão descobrir. Mas cara, você tem que saber de uma coisa. Por mais perfeito que você acha que você é, você sempre vai ser miserável, alvo de um amor tão puro que você não merece. E isso tem que fazer com que você se torne mais humilde. Sabe por quê? Porque a nossa condição humana reflete humildade. Vocês querem descobrir algo interessante sobre isso? Quando Jesus ele vem em forma de homem, a Bíblia diz que ele a si mesmo se humilhou. Ser homem, ser mulher, ser pecador é entender que você sempre vai estar em estado de humildade. Gente, humildade não é você se jogar no chão e falar, eu sou um coitadinho, eu mereço me lascar. Humildade é você saber quem você é. E também, e muito importante, saber quem você não é. Quando a gente é humilde, a gente para de fazer acepção de pessoas. A gente como crente, muitas vezes, começa a ficar orgulhoso, você já viu? Quanta gente dentro da igreja começa a agir como super crente, ultra mega fariseu, que olha para aqueles que têm dificuldade e fica, graças a Deus que eu não sou como esse publicano. Você já viu como com o tempo e com a vida de religião, muitos de nós esquecemos como a gente chega na igreja? A gente precisa o tempo inteiro ser humildes. Porque o contrário de humildade é orgulho. E deixa eu te contar um segredo. Quanto mais orgulhoso você se torna, mais parecido com o diabo você fica. Às vezes a gente acha que o orgulhoso se opõe a Deus, mas o texto ele nos diz que Deus dá graça aos humildes e se opõe aos orgulhosos. Não é o orgulhoso que se opõe a Deus, é Deus que se opõe aos orgulhosos. E a primeira característica que eu quero que a gente pense nessa noite é, tu é humilde? Como é que você se enxerga? Mas na humildade mesmo, sabe? De verdade. Depois ele fala sobre mansidão. Gente, esse daqui é um trem que é um problema. Porque mansidão é a ideia de gentileza. Mansidão, o John Stott fala que não é um sinônimo de fraqueza, é uma demonstração de controle que os fortes têm. Cara, ser manso é complicado, né? Mansidão é um sentimento que tem que ser gerado no nosso coração quando alguém pisa no nosso calo. A gente só pode dizer que é manso quando a gente tem a oportunidade de se vingar de alguém, a gente espera em Deus, sabe? A gente só pode dizer que é manso quando, em vez de retrucar, eu decido ser bondoso. É interessante que nós somos maus por causa do pecado que habita em nós. Nós somos depravados, mas a graça de Deus vem sobre as nossas vidas e ela começa a colocar frutos do Espírito em nós. E a mansidão é um fruto que a gente tem que guardar no nosso coração.
E humildade e mansidão é coisa de gente que é parecido com Jesus. Eu não sei se vocês lembram, mas no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, o texto diz que Jesus era manso e humilde de espírito. A gente fala tanto que quer ser parecido com Jesus, sabe? Então começa a pensar como é que você está com relação à mansidão e humildade. A gente precisa melhorar com relação à mansidão e humildade. Mansidão e humildade é um casal perfeito, sabe? É um casal perfeito. Porque a pessoa humilde, ela nunca olha aquilo que ela quer primeiro, ela sempre olha que ela deve, então ela sempre vai buscar servir o outro. E o manso é aquele que sempre vai fazer o máximo para que a bondade reine, a gentileza reine. Então a gente precisa ser mais mansos e humildes. Depois o texto ele fala sobre longanimidade. O que é a longanimidade? A longanimidade é uma paciência longa. A gente vive um tempo esquisito. Hoje as pessoas celebram várias coisas, inclusive coisas que não deveriam ser celebradas. Provavelmente você já ouviu algum mongol falando bem assim: olha, eu sou pimentinha, pisou no meu calo eu arrebento a cara. As pessoas começaram a achar bonito ser feio. Elas começaram a achar bonito ser estouradona. Já viu? Olha, esses dias eu vi um abençoado que diz que é crente falar: ó, você tem sorte que eu sou convertido, senão eu tinha metido a mão na sua cara. A gente é esquisito, né? Porque um dos frutos do Espírito é essa ideia de longanimidade, uma paciência extensa. E só tem longanimidade quem anda com Jesus, porque esse sim é longânimo, né? Mano, eu fico imaginando se eu fosse Jesus, velho, que esse coração ruim que eu tenho, mano, eu ia tacar raio em todo mundo. Eu acho que ia ser o Thor, não ia ser Jesus. Tipo, raio. A gente não tem paz longa, sabe? A gente vacila com Jesus. A gente peca o tempo inteiro. A gente faz um monte de promessa para Jesus, velho. Na moral. E a gente continua vacilando. Você já viu o tanto de orações que você disse: pai, vou parar. Sabe o seu pecado que você tem? Dessa vez é a última, né? E você continua vacilando. E a bondade dele continua sobre a sua vida. O texto diz que, além da bondade dele, ele fala que ele nos atrai com cordas de amor. Isso é uma coisa que só gente longânima consegue fazer. Além dela ter paciência com você, ela faz de tudo para te atrair pelo amor. Isso mexe comigo. Porque ter longanimidade é uma coisa difícil. Eu sou um cara que, na minha infância, me exporam algumas coisas que não era preciso. E eu cresci meio que na porrada, sabe? Desde família. Alguém já assistiu o filme Cão de Briga do Jet Li? Eu fui meio que criado daquele jeito lá. E ele tirava uma correntinha e ele atacava todo mundo. Sabe aqueles cachorrinhos, pincherzinho bravo, que você vai fazer um carinho e ele avança? Eu sempre fui meio que assim. E de uma época da minha vida, eu comecei a buscar Deus e orava muito fervorosamente para eu parar com aquilo, sabe? Eu queria parar de ter raiva de todo mundo, eu queria parar de querer matar todo mundo. E de repente eu comecei a ficar mais calmo. E de uma hora para outra eu comecei a achar que eu estava longanimidade em pessoa. E de um tempo para cá, irmãos, eu tenho sido exposto a tantas situações difíceis, onde muitas vezes eu tenho deixado a longanimidade, sabe? Onde eu tenho falhado, onde eu tenho agido com ira e com tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E eu tenho pensado muito: Bruno, essa não é a forma digna de você andar, de você viver. Você tem que sondar, pedir para o Espírito Santo de Deus sondar a sua mente e seu coração. E depois ele fala sobre algo interessante. Ele fala sobre suportar uns aos outros em amor. O suporte nesse texto é a manifestação prática de tudo aquilo que a gente falou. O que é suportar? Suportar é ser humilde, manso e usar de longanimidade. É quando a gente consegue juntar tudo isso, bater num liquidificador e começar a viver, sabe? E aí tem uma briga dos teólogos. Tem gente que fala que suportar é aguentar aquela pessoa por amor. Tem gente que diz que suportar é dar suporte. Vamos dizer que os dois estão certos. Até os comentaristas ficam brigando entre si sobre o que seria dar suporte. Mas eu gosto de falar que suporte é juntar tudo aquilo que foi dito até agora e praticar. Como é que a gente está com relação ao suporte? E esse texto ele fala que esse suporte tem que ser em amor. E o John Stott, ele fala que amor é muito mais serviço do que sentimento. Como é que você tem demonstrado seu amor? Amar significa doar-se. Amar é dividir. Amar é repartir. Quando a gente fala de misericórdia, tem aquelas duas pontas que a gente sempre traz. A misericardia, né? Que é colocar o coração na miséria do outro. E a ideia de não colocar sobre aquela pessoa a punição que ela merece. É quando alguém absolve alguém. Ou paga a dívida de alguém.
essa pessoa foi misericórdia para com o outro. E como a gente tem dado suporte para as pessoas? Se existe uma coisa que a fé tem que fazer nas nossas vidas, é fazer com que a gente sirva. Como é que está a sua vida com relação ao serviço? Como é que está? Você é um cara que vive para, através do seu serviço, ser um bom adorador? Porque andar de forma digna tem a ver com servir ao Senhor. E ele continua falando sobre essa ideia de suportar, de sustentar uns aos outros. E depois ele fala sobre, olha só, esforçando-vos diligentemente, para tu conseguir suportar as pessoas, ter longanimidade, ter mansidão e ter humildade, você precisa de muito esforço. Um esforço diligente. Você vai ter que ralar em Deus, no amor de Cristo, no Espírito, para viver dessa forma. Às vezes a gente olha para a nossa vida e para como a gente vive e a gente acha que a vida cristã é assim: você fez uma oração, um anjo beiçudo cai do céu e você se transforma. A parada não é assim não, mano. Não é o Shazam que fala, Shazam vira um super-herói. A parada é diferente. É um esforço. O meu pastor, ele gosta de falar que envolve morte e humilhação. E como isso é difícil, sabe? Como isso é difícil. Como é difícil mudar, né? Você já tentou mudar em alguma coisa? Mudança envolve mudança de rotina. Você já tentou criar uma rotina nova? Tá na moda ser do clube das 5. O que mais tá na moda? Não comer carne, fazer crossfit. Todo mundo que já tentou fazer essas coisas que está na moda, não é difícil, porque envolve sacrifício. Gente, acordar de madrugada envolve sacrifício. A gente tem que parar de achar que a vida cristã vai ser extraordinária. A vida cristã, para a maioria dos cristãos, é uma vida ordinária, no sentido de que mantém uma ordem. E a gente não consegue perceber a beleza de Deus nessas pequenas coisas. A gente não consegue perceber que até as coisas mais triviais da vida, elas têm que ser feitas para a glória de Deus, como comer e beber. Há uma beleza de Deus revelada no dia a dia, há uma beleza de Deus revelada na beleza dos relacionamentos, há uma beleza gigantesca, uma epifania, uma parada ultra sobrenatural quando você decide ser humilde. E isso envolve muito esforço, porque para você entender e receber essas coisas, você tem que buscar na fonte, e a fonte é Deus. Sabe? E aí a gente vai começar a perceber que na fé também é aquele lance de no pain no gain, sem força, sem dor, sem ganho. Você precisa se esforçar, você precisa abrir mão. Quem aqui já tentou ter uma rotina de oração? Véi, não é a coisa mais sobrenatural do mundo toda vez não, meu filho. Vai ter muitas vezes que você vai ajoelhar ali e humildade, dizendo, Deus, eu preciso do Senhor. Vai ser difícil, mas você entende que aquele sacrifício resulta em honra e glória ao Senhor, amém? Então por que a gente espera coisas, nossa, ultra espirituais? Sabe, a gente precisa começar a aprender essas coisas, a gente precisa começar a aprender a mudar os nossos hábitos e construir rotinas sadias na nossa fé. Dentro da teologia reformada, tem uma galera escrevendo muito sobre liturgias confessionais de fé. E essas pessoas falam que cada ato que você faz no seu dia a dia, você pode estar adorando a Deus com ele. Como estender sua cama todo dia e nesse momento agradecer a Deus porque você teve uma boa noite de sono. Como louvar a Deus pelo aquele café que você está tomando. Como louvar a Deus pelos relacionamentos que você tem. Você já viu como a gente reclama muito mais do que agradece ao Senhor pelo aquilo que Ele nos deu? Uma vez eu vi uma frase bem bonitinha daquelas de Instagram, sabe? Imagina se você acordasse amanhã só com aquilo que você agradeceu ontem. Era tipo assim, saca? Mas a gente precisa começar a se colocar diante de Deus e começar a perceber a beleza dele em todas as coisas. A nossa vida de oração é cada vez mais falha. Por isso que a gente não vive de forma digna. A palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz, e ela é aquilo que transforma o homem, divide ele no meio, separa carne, espírito. E como é que está a nossa vida de oração? A palavra de Deus, ela fala como um jovem pode se manter puro, viver de forma digna. Ele fala observando a palavra de Deus. Como é que está a sua vida de oração? Se eu perguntar aqui para vocês, quem aqui já leu a Bíblia inteira, vai ser vergonhoso. Eu presumo para mim que menos de 10% aqui talvez tenha lido a Bíblia inteira. E a gente precisa começar a se esforçar mais pelo Evangelho, sabe? Se esforçar pelas coisas de Deus.
Teve muita gente aqui que quase não veio no Metanoia por causa de coisas tão pequenas, tão bobas, sabe? Sei lá. A gente tem tanta desculpa, sabe? Mas a gente precisa entender essas coisas e se esforçar. E esse texto ele fala sobre preservar. Isso mexe comigo. Desculpa, irmãos. Esforçando para preservar a unidade da fé. Unidade tem 2 sentidos. Eles chamam de errar e arri. E errar é unidade composta. E arri é unidade... E arri é unidade composta. E errar é unidade única. Exemplo. Quando a Bíblia fala de unidade, ela fala de 2 tipos de unidade. Você vai comprar uma maçã. É uma maçã só, correto? É uma unidade. Mas o iarri seria o quê? Uva. Quando você compra o cacho de uva. Tem várias uvas, mas é uma unidade que é o cacho. Vocês conseguiram entender? Estão comigo até aqui? E quando ele fala sobre preservar a unidade da fé, ele está falando sobre essa ideia de preservar essa beleza dos relacionamentos, porque eles nos transformam, sabe? Ele fala sobre preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Cara, você quer ser transformado por Deus, meu jovem? Preserve o vínculo da paz. A gente precisa aprender isso, sabe por quê? Porque se você quer ser transformado por Deus, uma das coisas que você vai ter que fazer, além de orar e ler mais a palavra de Deus, é estar perto de gente que busca o mesmo alvo que você. Você já viu como na nossa vida muitas amizades nos mudam? E para a gente participar de alguns tipos de grupos, exigem mudanças que a gente tem que fazer? Você já viu isso aí? O cara começa a andar com os cowboys, ele tem que comprar um boné da Nelore. O cara, para estar com a galera da festa, ele tem que começar a usar droga. E se ele não usa, ele é um ET naquele mundo. É por isso talvez que a Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Porque essa mudança, muitas vezes de amizade, de ambiência que eu me coloco, ela acaba me mudando. E a grande questão é que a gente entende isso, mas por que a gente não faz isso com a fé? Por que a gente não procura pessoas que estão querendo mudar também para que a gente ande com elas? Sabe, na igreja a gente deveria preservar mais esse tipo de unidade da fé no Espírito. A gente poderia ver grupos onde as pessoas que estão querendo orar mais se reúnem para orar. Você sabia que isso já aconteceu na igreja, muitos anos atrás? As pessoas procuravam gente com o mesmo alvo. Eu quero orar, eu quero crescer em oração. Juntava 3, 4 amigos que falavam da mesma língua e eles iam crescer juntos. Tem um negócio que faziam há muitos anos atrás os crentes, que era se reunir para estudar a Bíblia. Não porque o pastor pediu que tem que participar de um grupo, de uma célula, de alguma coisa, mas porque eles queriam aprender mais do Senhor. Grupos de estudo. Foi assim que John Wesley começou aquilo que veio chamar de metodismo depois. Eles criaram um método de estudo, eles estudavam nas universidades, e aquilo foi se expandindo, ele começou a pegar ao ar livre, espalhar aquela ideia. George Whitefield também começou a fazer isso. E isso é uma coisa que tem mexido comigo, porque a gente foi chamado para essa esperança. E o texto ele fala de uma única esperança, e a nossa esperança é qual? Cristo. A palavra de Deus nos ensina que Cristo em nós é a esperança da glória, amém? A gente tem que entender que tudo que nós temos está diante de Cristo. Por isso que Paulo estava preso e estava escrevendo carta para as pessoas perseverarem na fé. Sabe por quê? Porque Cristo era a única esperança dele. Essa prisão, glória a Deus por ela. Depois ele fala sobre um só Espírito. Todos aqueles que recebem de Deus recebem o Espírito Santo. Esse é o selo da unidade da paz. E esse Espírito tem que fazer com que os nossos relacionamentos demonstrem tudo isso que foi falado até aqui. E depois ele fala sobre um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Ele está falando de um compromisso que a unidade da fé gera para a gente, que a vida em Deus vai gerar para nós. É um só Senhor, a partir de agora nós somos servos de Jesus Cristo, então a gente vai andar segundo as suas leis. E depois ele fala sobre um só Deus, que é Pai de todos, está sobre todos, por meio de todos, está em todos. E esse texto, se a gente parar para analisar, ele cita a Trindade, a ação do Espírito, a ação de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a ação do Pai. E depois ele começa a falar sobre algumas mudanças que a fé deveria gerar na nossa vida no decorrer do capítulo. E ele fala que a fé madura, ela muda as nossas vidas, que o entendimento da nossa vocação, ele muda a nossa ação. Por isso que o texto fala que agora a gente não vive mais como a gente vivia antes. A gente mudou porque a gente entendeu que o Evangelho espera de nós mudanças.
Cara, se tem um exercício que você tem que fazer nessa noite é pensar, nesses 3 anos que eu estou indo na igreja, nesses 10 anos que eu estou indo na igreja, como é que está a minha transformação em ser mais parecido com Jesus? Porque qualquer pessoa que a gente anda junto, a gente começa a ser mais parecido com ela, não é verdade? A gente começa a imitar o jeito que a pessoa fala, a gente começa a imitar o jeito que a pessoa age, até o jeito que ela se veste. E a gente diz andar com Jesus e continua do mesmo jeito. O Paul Washer, ele fala, vocês acreditariam se eu, o Bruninho, chegasse aqui diante de vocês e falasse, olha, eu me atrasei para o Metanoia porque um caminhão passou por cima de mim? Óbvio que não, porque eu estou do mesmo jeito. E a gente diz ter um encontro real com Cristo, que é muito maior do que qualquer coisa e continua da mesma forma. Algo de errado não está certo. Porque o entendimento daquilo que Ele espera de mim tem que mudar muita coisa na minha vida. E depois o texto ele vai falar sobre muitas coisas, e é sobre elas que eu quero encerrar aqui. Olha, a fé cristã não é uma fé que te melhora, é uma fé que te transforma, amém? Paulo ele começa a falar sobre o cara que roubava. Ele fala que aquele que roubava, agora ele não rouba mais. Sabe o que ele faz? Ele trabalha. E ele ajuda quem é necessitado. A ótica do cara como ladrão antes era, o que é teu é meu. Agora o que ele diz, o que é meu é teu, eu vou te ajudar porque você está necessitado. É uma transformação. O texto fala que aquele que usava palavras sujas, torpes, agora usa palavras que geram graça, que geram vida. Ele fala de pessoas que não entristecem mais o Espírito Santo. Ele fala sobre gente que se ira, mas não peca, que não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. É aquela pessoa que pode até ficar com raiva, mas ela não é levada pelaquilo, e ela não fica com raiva muito tempo. Ela consegue rapidinho lembrar da longanimidade e da mansidão, do domínio próprio, da mansidão, da humildade. Como é que você lida com a ira, irmãos? Eu tenho que aprender muito sobre isso, porque quando eu estou estressado, rapaz, eu só lembro de Jesus depois que o pitbull saiu da coleira e começou a arrebentar com tudo. Isso demonstra o quanto, às vezes eu estou vivendo de uma forma indigna. E se essa mudança de Cristo, o entendimento de quem Ele é, tem que me constranger. Amém. Porque o Deus que eu sirvo, Ele tinha sob sua mão o poder de fazer qualquer coisa. E sabe o que Ele decidiu? Morrer por mim e por você. Por isso que Filipenses, o próprio Paulo, ele vai lá falar, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou, se tornou servo, fiel até a morte, morte de cruz. E que o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e colocou o nome dele acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. E a minha oração é que esse Jesus venha hoje na sua vida e te quebre ao meio, cara. Te quebre ao meio, porque a gente precisa mudar. A gente precisa ser transformado pelo Evangelho. A gente tem que parar com essa vida de mais ou menos e entender que existem coisas muito preciosas de Deus para as nossas vidas. Ele começa a falar que aquele que foi transformado e mudado pelo Evangelho, ele não fica vivendo uma vida de blasfêmia. E blasfêmia aqui é ficar caluniando, difamando as pessoas. Ele fala antes, é benigno, virtuoso, útil, gentil, agradável. E para terminar ele fala que aquele que mudou em Cristo, essa mudança gera perdão. Irmãos, perdão é uma ótima ideia. É uma ideia linda. Até que a gente tem que perdoar alguém, né? Já dizia C.S. Lewis. Eu não posso deixar uma pregação sem citar ele, né? Perdão é difícil, sabe? Não perdoar alguém é tomar veneno e esperar que outra pessoa morra. E depois ele fala que a gente perdoa as pessoas, sabe por quê? Porque a gente entendeu que foi perdoado pelo Pai. E talvez uma das maiores mudanças que você vai precisar de experimentar daqui para frente, e que vai exigir uma grande mudança na sua vida, é entender que você foi perdoado para poder perdoar as pessoas. Não seja como o credor incompassivo, que foi perdoado de uma dívida muitíssimo grande, cujo valor não havia possibilidade dele pagar. Mas no momento com que alguém pisou no calo dele, uma dívida muito pequena fez com que ele quase arrebentasse com tudo. Na verdade, ele arrebentou com tudo. A gente como cristão tem que ser mais flexível e perdoar mais as pessoas. Por quê? Porque a gente é manso e humilde, longânimo. E a gente é parecido com Jesus. E a gente vive de forma digna. A gente precisa de Deus, galera. Eu vou orar muito nessa noite para que essa palavra soprada pelo Espírito de Deus nessa noite nos transforme. E que essa mudança que o Evangelho nos chama aconteça na nossa vida. Porque tudo isso que foi pregado aqui exige de você uma mudança.
Deus tem que ter muita misericórdia da gente. Que Ele nos ajude. Esse cara que vos fala é tão pecador quanto vocês. E tudo que eu estou falando para vocês exige muito de mim. Mas que eu possa sair daqui vivendo de forma digna. Essa é a minha oração, sabe? Vamos parar de brincar de igreja, de ficar se reunindo, fazendo careta de crente e voltando para casa e vivendo tudo da mesma forma. Sabe? Vamos ser crente. Não é um cara ultra crente que está falando, não. Eu sou um cara que também tem dificuldade por orar. Eu sou um cara que também tem dificuldade para ler a Bíblia. Mas eu entendi, cara, que eu preciso de Deus. E se você estiver comigo nessa, a gente vai buscar junto. Vamos pedir para Deus se derramar na nossa vida e ensinar a gente a ser mais humilde e mais parecido com Ele, amém?